Olha, nós vamos falar agora sobre economia. Quem não foi à quitanda ou ao supermercado e já constatou uma alta alarmante no preço dos produtos? Pois é, a inflação ela está batendo no teto e deve afetar as compras de final de ano, a ceia de muita gente. A inflação nesse mês de novembro ela foi puxada principalmente pelo preço dos alimentos e também do combustível. Sobre esse assunto, Daniel Santos apurou dados junto ao IBGE aqui no Piauí. Boa tarde, Daniel. Qual é a leitura desses dados alarmantes que têm pesado bastante no nosso bolso? Olá, Helder, boa tarde. De casa também uma tarde excelente. Os consumidores estão observando, isso está pesando no bolso, essa questão especificamente dos alimentos, que houve esse aumento acumulado desde janeiro a novembro de 14,12%, e diante da realidade enfrentada com relação à pandemia, a gente vai observar que as pessoas consumiram mais alimentos, houve uma desvalorização do câmbio, e o resultado que ficou claro é que a exportação aumentou, o poder de compra das pessoas teve essa redução, salvo, claro, que o auxílio emergencial ajudou muitas pessoas nesse sentido de superação, de se manter. No entanto, com essa redução do valor e também com o fim do auxílio emergencial, o aumento do desemprego aqui no país, e isso, claro, tem afetado bastante. O coordenador de disseminação de informações do IBGE do estado do Piauí repassou algumas informações para nós com relação à alta, à inflação, e é o que nós vamos acompanhar agora. O IBGE divulgou os resultados para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o conhecido IPCA, que é o Índice Oficial de Inflação do país. Agora, em novembro, esse indicador atingiu 0,89%, o maior resultado para o mês de novembro desde o ano de 2015, quando ele havia atingido 1,01%. Para comparação com o ano passado, no mesmo mês, esse indicador chegou a 0,51% em novembro de 2019. No ano, o IPCA acumula uma alta de 3,13% e nos últimos 12 meses, um aumento de 4,31%. O aumento agora no mês de novembro, ele teve maior impacto por conta do grupo de alimentos e bebidas. Dentre esses aumentos, a gente pode destacar as carnes, que cresceram cerca de 6%, batata inglesa cerca de 30%, tomate 18%, o arroz 6,28%, o óleo de soja 9,24%, as bebidas, nós temos a cerveja que subiu 1,33% e a água mineral 1%. Mas o que é que explica esse aumento todo, por exemplo, dentre as várias explicações, aliás, para o aumento nesse grupo? Nós temos que a alta dos alimentos ela teve um componente do aumento da demanda por parte da população, basicamente sustentada pelos auxílios concedidos pelo governo federal. Além disso, nós temos também um fator que é a restrição da oferta por parte dos produtores, né, com relação à soja e o milho, por exemplo, que são básicos para a alimentação do brasileiro, e num contexto de câmbio mais alto que tem estimulado as exportações e, portanto, uma redução na oferta do mercado interno, que eleva o preço dessas mercadorias. Então a gente pode observar, Helder, que devido à desvalorização da moeda brasileira por conta do aumento do valor do dólar, fica mais interessante para os comerciantes exportarem as mercadorias. E aí, especificamente os alimentos, como o arroz, entre outros. Então, por conta disso, a população percebeu o aumento, claro, no valor, no preço do arroz, por exemplo, e de outros elementos também que compõem a cesta básica. E as pessoas estão consumindo mais por conta da pandemia, mais tempo em casa, maior consumo de alimentos. Então, há uma demanda maior e, diante de uma moeda desvalorizada, se faz interessante para o comércio a exportação, e isso afeta ainda mais o aumento dos preços. Portanto, a ceia de Natal este ano está bem mais cara. É importante que as pessoas façam uma pesquisa de preço bem antecipada para poder fazer as aquisições de forma oportuna, conversar com os parentes, os familiares, para ver o rateio no valor desta ceia,
para que não fique tão pesado para apenas um pequeno grupo de pessoas. Então é interessante fazer as pesquisas, ratear, observar quais são os alimentos, os pratos que podem ser dispensados, que muitas das vezes podem ser bastante caros, e também talvez não seja do interesse da maioria do grupo familiar. Então são esses tipos de pesquisas e comportamentos que o brasileiro precisa fazer, como também pesquisa de receitas mais em conta, enfim. Agora o que vale e compensa é realizar a criatividade, algo que é próprio do brasileiro no aspecto da economia, e devemos observar essa alta no preço para poder fazer pesquisas, claro, e também ter ótimas escolhas. Daniel, com essa alta nos preços, né, um índice que chegou aí a 12,14%, esse avanço desde 2002, o parnaibano brasileiro não dá para ir mais ao supermercado, sair colocando tudo no carrinho sem prestar atenção o preço nas gôndolas. É importante você prestar bastante atenção nesse preço, até porque você vai fazer esse paralelo, não é, de como tem se diferenciado, como tem aumentado, e às vezes de um dia para a noite a alta do preço é bastante assustadora. Eu outro dia estava conversando com uma amiga, ela dizia que já não tinha coragem mais de levar apenas R$100 para o supermercado sem ter do lado um cartão de crédito ou alguma coisa assim. Porque por mais que você pegue aquele carrinho menor ou até mesmo a cestinha, quando você termina de colocar aqui itens bem essenciais ali de um consumo, às vezes rotineiro, semanal, que você chega na hora de passar a compra no caixa, você paga bem mais de R$100. R$100 hoje em dia já não está valendo quase nada mais quando a gente vai ao supermercado comprar alguma coisa. E aí é importante, né, se observar principalmente a alta no preço desses produtos. Os itens que mais pesaram no prato, no bolso do brasileiro, principalmente a alimentação. Agora, eu chamo a atenção, e até mesmo como consumidor, dono de casa, a alta do preço do óleo de cozinha é alarmante, assustador. Há um registro de 94,1%. 94,1% do óleo de soja. Se você vai comprar o óleo, você fica sim abismado, não é, com a alta do preço do óleo de soja. Um outro item também que faz bastante diferença na mesa do brasileiro, que é o tomate, que teve aí 76,51% de reajuste apenas nesse ano de 2020. Sem falar no arroz e também na carne. Muita gente tem substituído a carne pelo frango, mas o frango também tem enfrentado uma alta, não só nos supermercados, nos açougues, mas também nos mercadões. Não é uma realidade que assim a gente deve ficar bastante atento, porque senão, se a gente perder de vista esta alta inflacionária, ou se a gente não reivindicar o valor desses produtos, a gente é quem acaba realmente pagando esse preço, e caro, não é, Daniel? Helder, inclusive, você falando desses detalhes, me fez recordar de um caso aqui, mesmo próximo aqui, naquela Feira da Caramuru, aquela região onde há uma grande movimentação do comércio, em que, questionado sobre o aumento do preço desses mantimentos, especificamente do arroz, a proprietária do estabelecimento, um comércio muito frequentado, disse: já está tudo comprado, mas está no navio e nós não temos noção de quando é que isso vai chegar. Então, por isso, para poder assegurar a mercadoria, o estoque, o preço foi elevado, porque não se sabia quando é que esse arroz e os outros produtos iam chegar até o seu estabelecimento, porque ainda estava em alto mar e já estava pago, inclusive, mas sem previsão para a chegada. Então, são diversos fatores que aparecem lá na ponta, que é para o consumidor que acaba absorvendo esta realidade e sofrendo com isso. Com você, Helder. Obrigado, Daniel, pelos dados apurados junto ao IBGE e também o favorecimento desse nosso diálogo aqui com a população, com quem está em casa e que está enfrentando todo dia esse peso, né, no bolso por conta da alta inflacionária aqui no Brasil.